Hoje, no Dia dos Pretos e Pretas Velhas, a FLUP bate cabeça para duas entidades da cultura brasileira, Gilberto Gil e Haroldo Costa. Uau! O que eu faço agora, né, gente? Estou me tremendo toda. Haroldo Costa, nobre cria do Salgueiro, apaixonado pelas... Salgueiro! Apaixonado pela escola, é filho de carnavalesco, sambista, escritor, ator, diretor e multiartista. Eu não sei se ele vai lembrar, mas ele também é meu melhor parceiro para cantar Carinhoso. Nós fizemos isso na edição passada. Protagonizou o histórico Teatro Experimental do Negro, sendo o primeiro negro... Uma salva de palmas. Que incrível. Que incrível isso. Sendo o primeiro negro a encenar nos palcos do Teatro Municipal do Rio. Escreveu um livro sobre Mãe Beata de Iemanjá, nossa homenageada dessa edição. Aqui do meu lado direito, gente, que delícia essa presença. Gil representa tanto para todos nós que meu coração chega a estar acelerado aqui. Do ventre da Bahia para os palcos do mundo. Do Ministério da Cultura à Academia Brasileira de Letras. O Criador da Tropicália nos abençoa hoje com a sua presença. Ter Gil aqui também é trazer a Academia Brasileira de Letras para a casa do seu fundador mais ilustre, negro e periférico, Machado de Assis. Machado de Assis é cria! Temos muito a agradecer à ABL por esse momento. Muito obrigada, portanto, à Academia Brasileira de Letras. Obrigada, Ana Maria Machado, que esteve conosco na primeira edição da FLUP, lá no Morro dos Prazeres, em 2012. Bom, não sou eu que vou ter essa honra de mediar esse encontro. É alguém que eu tenho profundo amor e profundo respeito. Para mediar esse encontro entre dois pretos velhos da cultura brasileira. Adorei as almas adorei. Nessa mesa, quem me deu reggae compasso, temos a grande escritora e minha amiga, para minha sorte, Eliana Alves da Cruz. Salve a força da mulher preta! Bom, eu me despeço de vocês, pedindo aquela colaboração incrível que eu sei que eu vou ter, com silêncio, com uma calma, para a gente ouvir tudo que essa mesa tem a nos dizer. Vamos sentar, galera. O pessoal que está sentado está pedindo para quem está na frente sentar. Eliana, está contigo. Olá, boa tarde, meu Deus, que olha, estou nervosa, toda me tremendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha, para começar e para colocar todo mundo nesta vibração, eu passei os últimos dias pensando numa música do Gil, num verso específico. Vamos ver se a gente, olha a ousadia, né, da gente cantar na frente de Gilberto Gil, que diz assim:
Aganju, Xangô. Alapalá. Xangô, Aganju. Aganju. Alapalá, alapalá, alapalá. Xangô, Aganju. Ah, que lindo! Palmas para nós. E assim, saudando Babá Egum, né? Saudando os ancestrais, eu começo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. É um momento muito emocionante para mim, porque o verso seguinte dessa música foi um dos impulsos para que eu escrevesse o livro Água de Barrela, que é uma saga, né, da minha própria família, do século XIX até o século XXI, falando desses mais velhos, desses ancestrais. Meu avô perguntou ao bisavô, que perguntou cadê tataravô, e fazendo essas perguntas eu cheguei nessa história. Eu acho que são perguntas que nós temos direito de fazer. Nós precisamos ter direito à história. Um ser humano precisa ter história. E nós estamos aqui fazendo a história com essas duas pessoas tão relevantes para a cultura brasileira. Uma honra enorme. Então, eu vou começar, eu vou ler para não me perder, porque é muita gente. Regras do jogo, né? Como é muita gente, o que eu fiz? Eu abri na internet para algumas perguntas, porque a gente não vai ter condição de franquear o microfone. Então, vem perguntas aí de vocês, que eu coloquei aqui, misturei. E muito obrigada por essa participação. Uma festa tão linda coletiva, não posso monopolizar a palavra, né? Tem que franquear também. Então, a história não oficial do Brasil, desfilada pioneiramente pelo Salgueiro, é um marco visual e contundente da possibilidade de reconstrução de um passado negligenciado, estigmatizado, estereotipado, da população negra brasileira. E aí o toque mágico do carnaval, dando o caminho que a gente deve trilhar para que a gente se encontre como nação. Então, eu pergunto, né, aos dois, é uma pergunta inicial direcionada aos dois. Nós estamos num futuro sonhado por vocês? Quem começa? Sim, estamos num futuro sonhado por nós, porque o sonho é isso, é a realização da vida, é o momento da vida. Esse momento eu estou aqui vivendo com todos vocês que estão aqui, enfim, todos vocês que se referem, têm se referido à história, à nossa história, aos tempos que cobriram nossa história, enfim, as grandes lutas, as grandes dificuldades, os grandes problemas, as grandes tarefas, enfim, que essa história nos incumbiu. E, portanto, não há outra coisa. Esse presente, esse momento, esse minuto, esse segundo, esse instante em que nos encontramos aqui, é tudo o que foi possível, é o que a vida fez de nós. A vida nos trouxe até aqui, a mim e a todos vocês, para que estivéssemos juntos aqui nesse momento, refletindo sobre tudo que já nos antecedeu e sobre tudo que ainda sucederá, enfim, em relação à nossa vida. Portanto, é sim um momento de realização de todo o sonho de estar vivo. Estou vivo aqui nesse momento, junto com vocês. Não podia querer mais da vida. E você, Haroldo, tantos carnavais. Estamos num futuro sonhado, imaginado por você há alguns anos? Obrigado. Muito boa tarde. Nós estamos, neste momento, estamos vivendo um grande momento. Aqui, neste lugar que nós estamos, nesse círculo que nós estamos, os nossos avós e bisavós aportaram aqui, vindos de um futuro
que eles não conseguiram construir aonde nasceram, na marcha para um futuro que eles não tinham a menor ideia do que poderia ser. Muitos sucumbiram, tiveram o oceano como túmulo. Muitos outros vieram e trouxeram sua semente, e essa semente está aqui em todos nós. Não há quem não tenha um avô ou um bisavô que não tenha descido aqui no Valongo, que não tenha sido leiloado por alguém, quem não tenha guardado as suas impressões de vida, o seu compromisso com a vida. Todos nasceram para serem felizes. Muitos não conseguiram. No nosso caso particular, nesse ambiente geográfico em que nós estamos, a história do Brasil foi sempre contada e mal contada, porque foi sempre o ponto de vista do chicote, não o ponto de vista das costas. É preciso contar o ponto de vista das costas, para que se saiba o que é a saga negra no Brasil. Nós temos um trabalho conjunto, comum, que é trazer de volta, alertar a todos, não a nossa possibilidade física de ter contribuído na mineração, na plantação do café, na plantação do açúcar, tudo isso os livros didáticos dizem. O que nós temos que destacar, especialmente, é que nós fizemos a nossa própria história. A história brasileira só começa a partir de nós. A partir do lundu que era tocado nas senzalas, a partir dos leilões, a partir das músicas que nasceram dentro da senzala e que não só criaram um estilo, como criaram uma base da onde tudo se tornou possível. Então, meus amigos, esse é um momento muito importante, porque nós estamos de volta ao passado, caminhando para o futuro. Uau! Coisa bonita, né? A história contada a partir das costas e não a partir do chicote. E aí, tem uma pergunta que me veio aqui, que é a seguinte. Estamos aqui, né, na comunidade do Livramento, origem do Machado de Assis. Tem 2 escritores que são fundamentais na literatura brasileira que estão sendo homenageados nessa FLUP. Machado de Assis e Lima Barreto. E aí eu vou fazer uma pergunta até familiar, vem do meu irmão, Paulo Vicente Cruz. Ele é autor de um livro chamado Enquanto os Gigantes Dançam. E ele me fez uma pergunta assim. Como é o nome do livro dele? Enquanto os Gigantes Dançam. Enquanto os Gigantes Dançam. Bonito, né? Bonito. E aí ele fez a seguinte pergunta. Lima Barreto foi um cronista afiado da cidade e do país. Denunciou violência simbólica da ordem estabelecida, os custos pessoais dele foram muito altos, né? Ele era uma pessoa atormentada, e, enfim, em conflitos e brigas internas. E num exercício de imaginação, haveria lugar para o Lima Barreto no nosso tempo? Qual o seu principal recado como nosso ancestral? Ele, Lima, né? E aí eu emendo numa pergunta que é da Luma Miranda, que é para o Gil, né? Como está sendo essa experiência na Academia Brasileira de Letras, que é um lugar ainda com tão pouca presença negra, apesar de ter tido Machado como primeiro presidente, fundador e tal. Ou seja, Lima Barreto, hoje, ele seria amado assim? Tem espaço para o Lima hoje? Eu acho que seria mais amado ainda do que foi, porque teria a sua obra muito mais amplamente divulgada, teria a sua obra e todos os elementos constituintes dela muito mais abraçados por todos os que tivessem hoje em dia a possibilidade de ler seus trabalhos, de ler seus livros, de compreender suas vivências no Rio de Janeiro, compreender suas refregas no sentido da busca de encontrar espaço para a manifestação do seu talento, a manifestação do seu gênio. Eu acho
Na medida em que a sociedade brasileira, e acho que todos nós concordamos com o fato de que ela é cada vez mais reivindicativa no sentido da integração dos seus elementos constituintes, dentre eles um dos principais, como disse Haroldo daqui a pouco, o homem negro, a cultura negra, a vida negra, o conhecimento negro, o sentimento negro. Acho que por todas essas razões, enfim, hoje em dia, o acolhimento a um trabalho, a uma dimensão extraordinariamente importante, como foi a do Lima, acho que estaria num lugar muito mais reverenciado, num lugar muito mais atencioso em relação ao significado da sua obra, do que ele teve até bem pouco tempo atrás, especialmente, enfim, durante o tempo em que viveu. Ele, um homem que poderia ter vindo, por exemplo, fazer parte da Academia Brasileira de Letras e, por razões dessas refregas extraordinárias que ele teve que viver, acabou não podendo fazer parte. Enfim, hoje eu tenho certeza de que a Academia teria, por exemplo, um acolhimento à obra, ao significado, à profundidade de uma obra como a de Lima, muito mais do que ele teve no tempo em que viveu. Sem dúvida alguma, acho isso. Lima, se aqui entre nós estivesse hoje, ainda produzindo, ainda escrevendo, ainda trazendo, perfilando personagens importantes da nossa vida cultural, teria um acolhimento que não pôde ter em vida. Disso eu não tenho dúvida. Maravilha! A gente precisa muito de Lima Barreto, né? A gente precisa muito dessas pessoas com o espírito de Lima Barreto, que agulham a sociedade, que provocam, que tiram a gente do nosso conforto, que chacoalham, que dizem na nossa cara as coisas, né? Isso é fruto de uma coragem. Eu também enxergo em muitas pessoas uma pincelada de Lima, embora eu ache que a gente precisa cada vez mais dele. E aí, ainda nesse espírito de luta, Haroldo, ainda nesse espírito de enfrentamento, eu andei lendo na mídia, agora por esses dias, né? Pela primeira vez nós temos 3 protagonistas, as 3 novelas têm protagonistas negros. As 3 novelas principais da Rede Globo, acho que tem uma também em outro canal, se não me engano, SBT, que é um protagonista. Ou seja, existe um momento do audiovisual em que a figura, o corpo negro, está se deslocando de lugar. Tem uma mudança. E você? Teatro Experimental do Negro, Ariano Suassuna foi, né, você interpretou personagens, você estava lá no início de todo um movimento. Quais são os desafios para os atores, para as atrizes, para quem produz, para quem fabula no Brasil e para quem constrói esse imaginário que está no audiovisual, no teatro, na representação das figuras negras? A arte brasileira se torna arte brasileira no momento exato em que a porção negra desta sociedade se vê representada ou se representa a si mesmo. Eu me lembro, neste momento, de uma figura básica na história, na nossa história, e que foi ele quem levantou vários pontos de ação, e se chama Mário de Andrade. Mário de Andrade era negro, sem dúvida nenhuma, foi o criador e quem impulsionou a Semana de Arte Moderna. No momento em que, nesse instante, a Semana de Arte Moderna passou a ser o ponto 01 da história artística do Brasil. A Semana de Arte Moderna só passou a ter a sua representação íntegra quando o chamado elemento, e elemento aí não é só elemento pessoa, mas o elemento ideia, o elemento fabulação do negro nessa história. A pintura brasileira só tomou ar de pintura brasileira quando, na Semana de Arte Moderna,
de Cavalcante, que era mulato, apresentou as suas obras. Daí nasceu, por uma natural consequência, a figura majestosa de um pintor, de um ator, de um criador, de um brasileiro integral, que se chamou Heitor dos Prazeres. Então, a gente vê o seguinte, é que no momento em que o negro assume o protagonismo da sua própria história, a história começa a ser valorizada e creditada a quem, na verdade, merece. Nós temos João do Rio, que foi um cronista, romancista, autor teatral, um homem que estava à frente do seu tempo em todos os sentidos, e que a história do Rio de Janeiro não pode ser contada sem se conhecer ou sem que se saiba que João do Rio existiu e muito falou. É até fácil, né? A escolha está sendo difícil, mas é fácil você encontrar os exemplos. O que seria da arte escultórica brasileira se não tivesse a contribuição de um cidadão chamado Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, e que criou o barroco brasileiro? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um barroco próprio. Não é uma consequência da arte italiana ou da arte francesa. É consequência do olhar do Brasil e olhar através de um negro. E não fosse apenas o talento e as obras que ele deixou, estão aí todos os apóstolos de Mariana, Ouro Preto, quer dizer, Minas Gerais está com a demonstração física da obra de Aleijadinho, mas tem ainda um lado que a mim pessoalmente impressiona muito, e todos vocês certamente impressionam. O Aleijadinho, ele criou aqueles apóstolos da maneira mais primitiva, mais primária, porque ele praticamente não tinha as duas mãos. Ele teve lepra e ficou... Desculpe. Ele teve lepra e teve como consequência a atrofia das mãos. Imagine a vocês esta coisa inacreditável, que uma pessoa sem duas mãos cria o que há de mais lindo na escultura brasileira. Eu peço uma salva de palmas para Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que é o pai da escultura brasileira. E para atender a sua pergunta, finalmente, a televisão acordou tarde, né? Porque não é de hoje que se briga, que em todos os setores da televisão sempre foi assim, para que a história brasileira fosse representada também através da sua porção negra. Demorou muito. Você vê o histórico da televisão brasileira, é um histórico onde nós estamos representados pontualmente. Agora parece que acordaram e vamos em frente, criando oportunidades, não só profissionais, para aqueles que vivem da arte, mas, sobretudo, do conhecimento da história brasileira, da vida brasileira, do passado brasileiro, através da telenovela, que é a linguagem mais comum. Hoje, Lima Barreto teria escrito uma novela sem dúvida nenhuma. João do Rio também teria uma escola, porque é o caminho, né? É a senda por onde passa o nosso histórico. Então, a nossa contribuição não é só o plantio da cana-de-açúcar, ou a mineração de Ouro Preto, ou, enfim, o trabalho de lavoura. Não. Dentro das senzalas se cantava o lundu, se batia no próprio peito porque não tinha instrumentos, e o lundu entrou na Casa Grande e foi a expressão, naquele momento, mais natural e mais prática da história, da possibilidade do negro, nos seus momentos de lazer, externar sua criatividade. E aí apareceu um cidadão, Domingos Caldas Barbosa, que foi para Portugal e fez sucesso. Antigamente, Portugal era como Hollywood. Foi para Portugal, foi para Hollywood e fez sucesso, né?
naquela época foi para Portugal, fez sucesso. E o Ulundu foi plantado em Portugal e na sua volta, através do Gregório Matos, o Boca do Inferno, cara que falava mal de tudo e de todos, criou-se um gênero musical que teve vida própria e atravessou toda a história do Brasil, que foi o Lundu. E essa é a grande composição que nós temos, que nós demos à história musical do Brasil. É isso, pessoal. Que legal. Viva o Salgueiro! Viva Fala, o Salgueiro. Salgueiro. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estava em casa uma hora e me mandaram uma mensagem assim: Eliana, vai sair uma publicação em homenagem ao Capinã. E aí, escolhe uma música para você escrever um conto. E aí eu nem pensei, né? Sou louco por Tia América. E aí eu fiquei pensando, tá, e agora? Né? Uma responsabilidade. Sou louco por Tia América é um hino. E eu fui ler a história de como o Capinã compôs o Sou louco por Tia América. E pirei completamente, assim, né? Entrei, voltei lá, não sei quantas décadas, assisti aquela final do festival, assisti todo mundo muito novo, para poder criar a história, que eu não vou contar, não vou dar o spoiler, vocês vão ter que ler e vocês vão procurar atrás de saber como o Capinã criou essa letra. E nessa letra tem um verso que sempre me assombrou, que é o seguinte: antes que a definitiva noite se instale. Em Latinoamérica. Antes que a definitiva noite se instale. É aquela coisa, aquela eminência da gente entrar num buraco e não sair nunca mais. E recentemente eu achei que, bom, a definitiva noite chegou. Chegou perto, pelo menos. A gente chegou ali, né? No limiar. Então, e a minha pergunta é essa: em que momentos estamos agora? Antes, durante ou depois da definitiva noite? Pode ser para os dois também, né? Que é uma pergunta sobre o nosso momento político atual, como é que vocês encaram todos esses desafios que ainda temos para implantar uma democracia, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu achei que já estava posto que a escravidão foi um absurdo, que já estava posto das torturas todas que sofremos, que esse passado estava posto, não estava, né? Então, é uma pergunta: a definitiva noite se instalou? Se instalará? Não se instalou? Onde estamos? Não, ela não se instalou e não se instalará, porque a toda noite sucede um novo dia. É garantido. Está garantido. É da natureza da natureza que assim seja. E é da compreensão humana, através do seu labor, através da sua labuta, através da sua luta, através da sua esperança, através do seu encantamento, é também da raça humana, do ente humano, da natureza dele, da natureza própria, da natureza humana, enfim, que o dia suceda à noite, ainda que uma possível nova noite venha a suceder esse outro dia. E esse ciclo permanente de ida e volta entre os extremos vai se sucedendo, e é disso que nós temos certeza. Portanto, a definitiva noite, que está muito tão bem postada nos versos do Capinã, aliás, para quem mando uma saudação muito grande, ele que aos 80 e poucos anos de idade, como nós velhos, Haroldo, não é? Tem que pagar o tributo natural do envelhecimento. Então, ele que está doentinho no hospital, está hospitalizado, para ele mandamos os nossos votos de recuperação, de saúde e de tudo mais, e de certeza absoluta de que a noite definitiva não se instalou, não se instalará, porque ela será sempre sucedida por um novo dia. Você, Haroldo.
Dito isto, pouco tenho a acrescentar. Só ousaria dizer que nós estamos tomando cada vez mais o leme dessa história e cada vez mais compreendendo a nossa importância nessa história, para que possamos reivindicar, para que possamos criar os nossos momentos que foram roubados na história, na chamada história oficial do Brasil. Quando eu digo isso, eu falo da lei do sexagenário, eu falo da lei do ventre livre, tudo isso você paliativos para que não se desse de uma vez logo a liberdade. Então criaram-se coisas que foram noites e noites, que transformaram-se em dias no momento em que a gente tem a consciência de que precisamos reescrever a nossa história. Reescrever, porque foi mal escrita. E com isso, esse dia virá muito mais cedo. Gente, e olha, você falou uma coisa aí, né? Reivindicar uma história que me lembrou que é o seguinte: todos os dispositivos que foram criados para controle da população negra no pós-abolição. E uma dessas coisas foi a lei da vadiagem, que atingiu assim em cheio os sambistas, quem produzia cultura, quem estava nas ruas. Tem uma história que é a história do João da Baiana, que andava com pandeiro, e aí o senador Pinheiro Machado, que gostava de samba, assinou o pandeiro dele, e aí com aquele pandeiro assinado pelo senador branco, serviu de salvo-conduto para ele não ser parado pela polícia e não ser abordado pela polícia. Enfim, então, é uma população que teve que criar estratégias para conseguir se manifestar culturalmente. E hoje, o samba, como é que a galera diz? Acho que o jogo virou, né? Porque o samba hoje está pelo menos é o que eu vejo, né? Um terreno de disputa muito grande, né? Um terreno enfim, de quem é o samba? Hoje mobiliza cifras enormes, escolas são grandes negócios e eu queria saber de você, né? Porque eu vi nesse carnaval que passou um debate, por exemplo, sobre os jurados. Cadê os jurados negros? Das escolas. Para avaliar das escolas, né? Isso foi uma coisa que veio e que vem vindo num crescendo muito grande. A gente querendo de volta, espera isso aqui, sabe? Enfim, o que você acha disso tudo? Sobre o carnaval em especial, que é uma manifestação cultural que é, né, sinônimo de Brasil. Na verdade, quer dizer, o carnaval tal como nós conhecemos é uma criação nossa, porque quando a família real veio para o Brasil em 1808, coisa assim, trouxe os hábitos europeus, né? E os hábitos europeus eram o quê? Eram os bailes bal masqué, como eles chamavam, né? Máscara. E era uma coisa muito elitista e muito restrita somente à camada dos colonizadores. Nós éramos a mão de obra da festa, porque no intrudo, que foi o pré-carnaval, que era o momento em que as pessoas jogavam coisas umas nas outras, né? Era uma brincadeira meia barra pesada, mas até fezes eram jogadas nas pessoas, e quem colhia tudo isso eram os negros. Era essa a função dos negros nesse pré-carnaval. Era de servir de mão de obra e fazer o pior serviço que tinha para que a realeza pudesse fazer a sua festa. Mas a coisa mudou. A noite foi chegando pouco a pouco. Imaginem vocês que o primeiro baile de carnaval, foi no Rio de Janeiro, no Teatro Carlos Gomes, e a banda que animou essa festa era a banda de um cidadão chamado Anacleto Medeiros. Era um negro, músico de grande talento, mas que não tinha vez nem voz, né? E quem sabe quem foi que teve essa grande ideia? O nosso querido
Anacleto de Medeiros, que fundou a banda do Corpo de Bombeiros, quer dizer, mais uma coisa que está no débito da nossa contribuição. Tudo isso foi criando uma argamassa que daria no carnaval tal como nós conhecemos. Não vou me estender muito, que teria que falar do Estácio de Sá, teria que falar do Ismael, teria que falar do Paulo da Portela, mas o importante é que se tenha na mente que o carnaval, a escola de samba, é uma entidade em progresso, não tem coisas definitivas. Foi mudando, foi mudando, foi mudando. Antes só se fazia enredos que falavam da história oficial do Brasil. A Guerra do Paraguai, Canudos, até o momento em que o Salgueiro ousou apresentar um enredo que focalizava a vida diária do Brasil como ele era. E foi baseado no livro do Debré, Jean-Baptiste Debré, que saiu esse enredo, que deu uma balançada no jurado, no público em geral. No ano seguinte, animado com o resultado, né, o Salgueiro cria o enredo Aleijadinho, que ninguém conhecia até então, e muita gente até hoje continua não conhecendo, mas que veio à tona graças à Escola de Samba Acadêmica do Salgueiro. Bom, e o cume disso tudo foi em 60, quando o Salgueiro apresentou Quilombo dos Palmares. Zumbi, Quilombo dos Palmares. Zumbi passou a ser uma figura familiar. Ninguém sabia quem era. Os livros do colégio dariam meia página na maioria das vezes. Então, o Zumbi dos Palmares foi o ponto inicial para a mudança das escolas de samba, porque começaram a acreditar em si mesmas, começaram a ousar, e o resultado está aí. Cada vez está acontecendo mais envolvimento, a comunidade negra se encontra, se reconhece na escola de samba, que, ao meu ver, nasceu nos navios negreiros, porque alguém tinha que conhecer a história. Então, quem veio no navio negreiro sobrou para contar uma história que deu na escola de samba. Isso é a minha percepção. Então, é isso, enfim, a presença da escola de samba hoje, na história civilizatória do Brasil, tem importância de criar, de desvendar, de interessar a verdadeira história do Brasil. Vou apimentar o debate. Apimentar? Que é o seguinte, aí vem uma pergunta do fotógrafo Zeca Ezequiel. Ele perguntou o seguinte: ele lembrou uma passagem com Vinícius de Moraes, e que foi recentemente, acho que ressuscitada pela revista Bravo, essa história, né? O Vinícius reagiu a uma entrevista sua, Gil, ao Pasquim, e você declarou ser um legítimo representante da música negra brasileira. E aí o Vinícius ficou chateado, ele achou que essa sua autodeclaração uma atitude racista. Acho que ele usou, inclusive, esse termo. Então, como você avalia hoje essa declaração, né? Eu me recordo que o Vinícius se dizia o branco mais preto do Brasil. Mais preto do Brasil. E aí, essa questão do Vinícius, ela se conecta com toda uma questão bem atual, que é sobre o próprio debate do racismo do Brasil, né? Quem conta essa história, quem se diz negro, quem não se diz negro, quem é dono de quê? Como você avalia essa declaração hoje, na distância do tempo, com tudo que já nos aconteceu? O Vinícius tinha todo o direito de se considerar negro, porque era com a matéria negra, poética, imagética, profunda, que ele trabalhava. As associações que ele fez com os músicos brasileiros, enfim, interessados e dedicados ao cultivo do samba, dos batuques, dos vários modos dos lundus, dos vários modos de expressão musical dos brasileiros, a
A associação dele com esse povo caracterizou claramente um empretecimento natural do trabalho do Vinícius. Então, o fato dele se considerar, como ele se considerou com um dos versos mais interessantes do seu trabalho, o branco mais preto do Brasil, é uma coisa legítima, é uma reivindicação legítima que ele fez a favor muito mais do negro e de todo o trabalho redencional que era preciso ser feito a favor do negro, do que propriamente autoelogio ou coisa desse tipo. Então, nesse sentido, concordo plenamente com a frase do Vinícius, com essa reivindicação que ele fez, porque a poesia do Vinícius e todo o trabalho que ele fez com os grandes compositores brasileiros proporcionou, abriu espaço para que tanta gente se manifestasse, tantos sambistas viessem trabalhar seus discos, enfim, suas realizações, seus shows, seus espetáculos, suas composições e etc. Então, a herança que Vinícius deixou para a música popular brasileira, sem dúvida alguma, um dos aspectos extraordinários dessa herança é a dimensão negra que está nitidamente embutida no trabalho daquele que foi um dos maiores poetas do Brasil e, no sentido da música popular, talvez o maior de todos. Ótimo. E aí, eu me lembro também que você recentemente esteve, acho que no Roda Viva, e me chamou a atenção algo que você disse sobre a abolição, que nós ainda estamos nesse pós-abolição, né? Ainda, enfim, algo em curso. Você acha que ainda estaremos nesse pós-abolição durante muito tempo? Sempre, estaremos sempre, enquanto a violência, a agressão, o desprezo em relação ao negro, etc., permanecerem no grau insuportável, como ele muitas vezes se manifesta, enquanto houver esse excesso de agressividade em relação ao negro, esse excesso de desprezo em relação à criação, à produção negra, esse conceito permanecerá, esse conceito de que ainda não alcançamos a abolição. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ao lado de Machado de Assis, um dos mais importantes, foi o nosso pernambucano, como era o nome dele mesmo, a minha memória é uma coisa... Joaquim Nabuco? Joaquim Nabuco? Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele trabalhou expressivamente nas suas análises, nos seus estudos, nos seus ensaios, essa ideia de uma segunda abolição, que ele achava profundamente necessária, complementar a abolição que tinha parcialmente sido feita pelo movimento abolicionista e pelo gesto acolhedor que a princesa Isabel teve no sentido de decretar o final da abolição e a maneira extraordinária com que o país celebrou, festejou a chegada da abolição. Nabuco se referia à necessidade profunda de que essa revolução, de que essa abolição se complementasse, de que essa abolição permanecesse no horizonte da luta diária, da reivindicação permanente do povo brasileiro, no sentido de que ela se fizesse cada vez mais extensivamente, cada vez mais profundamente, a ponto de nós podermos, num determinado momento da nossa história, dizer que finalmente teríamos abolido a escravidão, definitivamente abolido a escravidão.
Ele foi um, e não foi o único, não foi só ele. E são muitos os discípulos atuais, permanentes, contemporâneos do Joaquim Nabuco, que continuam a fazer essa reivindicação. Que venha uma segunda abolição, e se necessário uma terceira abolição, uma abolição permanente, se for o caso, no sentido de que nós, os negros do Brasil, estejamos definitivamente, como diz Haroldo em muitos momentos da fala dele aqui, definitivamente inseridos na história, considerados como partícipes dessa história, como construtores da história do Brasil, não só para eles, os negros, mas para todos os brasileiros, os brancos, os índios, os mestiços e todos os que estão aí, todos que estão aí por vir ainda a constituir a nossa brasilidade. Bom, hoje, como sempre, o Gil está certíssimo. A abolição não foi, só para contextualizar um pouco, porque muita gente também diz, pô, essa princesa aí, da Conasa, ela chegou, assinou e tal, né? Assinou, ele ficou... A abolição, tal como nós conhecemos, foi resultado de um movimento que poderia ter sido... que podia relembrar como a campanha das diretas já. Sim. Porque era uma campanha que permeava a sociedade, né? Os intelectuais, os jornalistas, todos. Havia, ao contrário, evidentemente, dos barões feudais que não queriam perder a sua, entre aspas, a sua boquinha, que era o trabalho escravo. E nisso tudo é fundamental para o Joaquim Nabuco, foi fundamental, como Castro Alves foi fundamental. O Castro Alves escreveu O Navio Negreiro, que não é um poema, é uma reportagem, porque ele contou exatamente o que acontecia nos navios negreiros, que eram o que levava os negros de um lado para o outro, sem saber nem para onde eles estavam indo. E teve toda uma... José do Patrocínio, se fala a princesa Isabel, ela fundou com José do Patrocínio a Ordem da Rosa Branca. Rosa Branca. Bonitinho, né? Mas é verdade. E isso é porque ela tirou, teve uma festa lá no Palácio, agora Palácio Guanabara, uma festa lá e tal, que aí o único negro convidado foi o Zé do Patrocínio. E aí não só foi convidado, como a princesa foi tirar o Zé para dançar. Quer dizer, é um gesto que equivale a um decreto. Ao chamado, não é? a um chamado, né? Está ali, né? Então, e o Rio de Janeiro foi o último, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, nós sabemos disso. Como o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão. E nesse contexto, o decreto que aboliu a escravidão não podia ser menos eficiente do que foi. Isso é a verdade. Então era o seguinte, artigo 1, está abolido a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogue-se as disposições em contrário. Revogue-se as disposições em contrário. Quer dizer, não se ordenou nada, abriu a porta e o pessoal saiu. Então, essa abolição tem esse lado que está para ser completado. E nós temos que completar, todos nós juntos. Porque é fazendo a força, é juntando os ideais, reconhecendo a verdadeira história, chegaremos lá. Claro. Sim. Vamos nos encaminhando para o final. Teria muita coisa para perguntar, gente, nem fala. Mas eu queria terminar assim com uma pergunta. Espera aí, só um minutinho. A pessoa não enxerga. Assim como você falou das diretas já, assim como você assimilou, associou as diretas já como sendo uma repercussão de um momento histórico anterior,
Eu diria que a reforma agrária de hoje em dia, todo o conceito de reforma agrária, de redistribuição de terras e etc., de garantia de acesso aos setores populares, não é? Aos meios de produção e etc., etc., isso tudo é um modo de chamar para o campo da atualidade, para o campo da contemporaneidade, o conceito da segunda abolição, o conceito defendido por Nabuco e por tantos outros, por todos os descendentes atuais desse grande mestre. Pois é, o André Rebouças dizia, né? Ele dizia: eu vivi para ver a abolição, não sei se para ver a abolição no campo, não viverei para ver, né? E a gente está aqui e ainda não viu também, né? Posso acrescentar só queria acrescentar rapidinho. É o seguinte, é sobre a fala do Vinícius, muito bem lembrado pelo Gil. O Vinícius, ele escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição, que é uma adaptação para os morros carioca de uma lenda grega. E o Orfeu foi, sem dúvida nenhuma, um marco na história do teatro brasileiro e um marco na arte, porque virou filmes, né? Porque tem o filme do Camille, tem o filme do Kaká, ganhou o prêmio de melhor música de filme estrangeiro. Quer dizer, a carreira do Orfeu foi muito longa e está sendo ainda. E no prefácio do texto impresso tem uma seguinte nota do Vinícius: esta peça é para ser representada por atores negros, eventualmente por atores brancos. E aí, uma última pergunta filosófica, né? Assim, poeta e romancista Rodrigo Santos, um amigo, autor do Macumba e do Carcará, de São Gonçalo, ele viu uma pergunta que é muito interessante, que é o seguinte, né? Vocês se debruçaram ao longo de vidas longas a pensar a vida. O que vocês consideram eterno e o que é passageiro, né? Nessa vida, nessa val de ilusões? E aí eu emendo, o que é sabedoria para vocês, nesse dia em que a gente relembra pretos e pretas velhas, em vidas muito longas? O que é sabedoria e o que é passageiro e o que é ilusório? Quem me dera poder estabelecer o que é que realmente passa e o que é que realmente não passa, na medida em que tudo que nós temos tudo que nos pertence, de fato, é um certo tempo nesse mundo, uma certa vivência que nos é garantida durante alguns anos. Nosso amigo aqui, aos 93, 12 anos a mais do que eu, já não pode, espalha, né? Já pode, quem sabe, falar um pouco mais de cátedra sobre o que é envelhecer, sobre o que é garantir essa acumulação das coisas permanentes, daquilo que vai permanecer na vida dele, o que vai ser o legado, enfim, da vida dele. Mas, sem dúvida alguma, tanto quanto eu e quanto tantos outros, haverá ainda na vida de Haroldo um certo vácuo, um certo não preenchimento das coisas extraordinárias, das coisas de grande valor, porque sempre vai haver espaço para que algo melhor, algo de bom a mais, a vida possa nos dar, possa nos oferecer, e que nós, com isso, possamos distribuir aos nossos semelhantes, aos nossos outros, não é? Que compartilham conosco essa vida. Então, eu diria que, filosoficamente, é uma resposta muito difícil de ser dada. Acho que, dos sonhos todos que tive,
e dos que ainda tenho e dos que terei, muita coisa resultará em acumulação, resultará em restos visíveis, em restos palpáveis, mas muita coisa escapará. Muito do nosso sonho vai escapar sempre, vai escapar sempre, vai escapar sempre. E a vida é isso, é uma eterna renovação. E nós só, a única crença a que temos direito é de que sejam os novos, as novas gerações, os vindouros, os tempos vindouros que venham a realizar por nós aquilo que a nossa vida não permitiu que realizássemos nós mesmos. Pura definição de ancestralidade, Gil nos deu, né? Eu diria que nós temos um compromisso. É o compromisso de levar para as pessoas o que os nossos ancestrais ensinaram. E eles ensinaram muito. Esse negócio de preto velho, e parece brincadeira, mas não é. Preto velho é o resultado do conhecimento, é a enciclopédia do conhecimento, trazido, legado, cultivado por nós. E a nossa tarefa é exatamente essa, né? O Darcy Ribeiro uma vez escreveu uma dedicatória no livro para mim, dizendo assim: Haroldo, a nossa tarefa é a alegria do povão. E é isso, a nossa tarefa é a alegria do povão, que o povão se sinta compensado e recompensado. Nosso trabalho, ouso dizer nosso trabalho, é exatamente esse. Não é somente o ganho imediato, não é somente a separação do que pode e do que não pode. É, sobretudo, a criação de coisas que tornam a vida possível, crível e com direito a repeteco se tiver. Gente, eu queria ficar aqui, mas... Então, para terminar, hoje é aniversário do Haroldo, hoje é aniversário do Lima Barreto, e a gente tem que terminar... Olha, vou falar uma coisa para vocês. Minha amiga Luciana Brito, historiadora, está lá no sul dos Estados Unidos, e ela fez um post hoje que eu me emocionei muito, que ela falou o seguinte: os nossos e as nossas, quando veio a abolição, eles dançaram e cantaram, não para o Lincoln, não para Isabel, cantaram e dançaram para eles e para elas mesmas, celebrando a vida deles e a vida de quem viria numa condição diferente do que foi a do passado. Então, para nos celebrar, independente de redentoras e heróis e heroínas, que isso não existe, vamos cantar um parabéns enorme para o Haroldo e para o Lima e para nós, porque a gente merece. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Grande Haroldo! Viva Haroldo! Ó eu. Parabéns pela memória também de todos os nossos ancestrais. Viva nosso povo, viva a nossa gente! Gente, a Flup quer dar um presente pro Haroldo. A gente sabe que ele é tímido, mas ele gosta de parabéns. E disseram pra gente que aos 93 ele ama celebrar a vida e que gosta de tomar um espumante. Então a gente vai embora e vamos cantar aquilo que a gente começou cantando, né? Aganju, Xangô, Alapala, Lapala, Lapala, Xangô, Aganju. Aganju, Xangô, Alapala, Lapala, Lapala, Xangô, Aganju. O filho perguntou pro pai: onde é que está o meu avô? O meu avô, onde é que está?
O pai perguntou pro avô, onde é que tá meu bisavô? Meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou, bisavô, onde é que tá? Tataravô, tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô, pai Xangô, Aganju, viva Egum, Baba Alapalá. Viva Xangô! Caô, cabeça lei! Obrigado. Caô. Obrigado. Gostei muito dessa homenagem de Xangô, mas eu tenho que puxar para mim, então eu digo Ogunhê! Ogunhê! E acrescentar ainda mais o seguinte, prestar aqui a minha homenagem à mãe Beata de Iemanjá, mulher notável, inacreditável. Eu tive a honra de escrever a biografia dela, e mais do que isso, estivemos juntos em Cuba e ela foi festejada como uma verdadeira sacerdotisa. Então, nosso carinho e pedindo a bênção à mãe Beata de Iemanjá. Viva a mãe Beata! Viva! Axé! Ogunhê! Axé, Ogunhê! Ora eu! Cabeça leoba! Obrigado, minha gente querida!